Lu, você passou por uma situação muito difícil quando você teve o acidente, Isso. né? Foi quando? Que Foi ano? 28 de janeiro do ano passado. Tá, 21. 2021, É. né? Conta pra gente como é que foi o acidente. Então, tá um pouco conectado com a história da Chapada, Uhum. porque a gente foi pra Chapada, férias com as crianças, na pandemia. E eu acabei pegando Covid na viagem. E eu tinha Tá. trabalhado aqui no HC o tempo todo no Covid, que o HC lá virou um Uhum. centro de Covid. Fiquei trabalhando no Covid, não tinha pego, né? E na Chapada, a gente, né, estava sempre em lugar aberto e tal, mas quando a gente voltou, fiz o teste pra voltar para o HC, Uhum. estava positivo, assintomático, e tive um Covid assintomático. E voltei para o HC, voltei a treinar e tinha já aquela história de que tinha que fazer uma avaliação antes do esporte. E eu cheguei aí na consulta até porque eu falei: "Ah, eu não tive sintoma, mas eu preciso fazer um check-up esportivo, né, Sim. fazer o ergo spirit e tal". Estava com os exames na mão, mas fui pedalar, apesar de não ter completado essa avaliação. E eu tive uma desautonomia pedalando, Tá. que depois da investigação toda foi provavelmente por conta do Covid. Tá. Então eu tive um acidente idiota, assim, eu estava pedalando sozinha numa reta, Na marginal, né? na Foi? marginal, quem conhece lá sabe que lá não tem curva, não tem nenhum obstáculo. E eu fui em direção ao Rio Pinheiros, como se eu quisesse entrar na Você apagou. eu apaguei, eu não lembro de nada. Você tava o quê? A 30, 40 por hora? 35, pelo 35. que o Garmin Ah, estava marcando lá, né, que a gente, usa no treino. E eu apaguei, quando eu acordei e foi muito louco o que eu vivi nesse tempo que eu estava desmaiada, porque parecia um sonho, foi muito louco que o cérebro acho que estava porque quem viu lá parecia achavam que talvez eu estivesse convulsionando, as tá. pessoas são leigas, não sabem dizer exatamente. O que sabem é que eu estava inconsciente. Eu não lembro, eu achava até que eu tinha caído num lugar diferente do que eu caí, porque minha última memória era de que eu estava num lugar e depois de um tempão, meu marido foi me mostrar onde eu caí, eu falei: "Não, não caí aqui". Ele falou: "Foi aqui que você caiu?". Eu vim aqui. Uhum. E eu achava que eu tinha caído 1 quilômetro Uhum. mais até, uns 2 quilômetros de distância, ou seja, eu tenho uma amnésia. Tá. E e aí eu tive um negócio muito louco no meu cérebro lá, sei lá, que passou um monte de coisa. É um Você sonho teve uma experiência alucinatória? parecia um sonho, mas Tá. muito acelerado, com um monte de Tá. imagem. E quando eu acordei, eu achava que eu estava na minha cama, tendo meio que um pesadelo, eu falei e aí tinha um monte de gente em volta de mim e tal, e aí que eu me dei conta que eu tinha sofrido um acidente. Você estava já no você ficou no Sírio, né? Não, Não, eu você fiquei ficou no no 9 de ah, julho. 9 de julho, Não, tá. mas eu estava deitada no chão da ciclovia, porque Ah, tá, você acordou lá. O Tá, SAMU demorou 50 minutos para tá, chegar lá dentro, e eu fiquei desacordada uns 5 minutos só. tá. Então estava um monte de gente em volta, eu vi que eu tinha fraturado porque aí na hora eu abri, o meu braço tinha um desvio importante, eu falei: "Ah, Que quebrei o braço". agradável. Aí É. eu pensei: "Nossa, quando será que eu vou poder nadar?". Olha o pensamento, porque eu falei: "Puta, eu já nado mal, agora eu quebrei o braço". Ó a cicatriz É, ali. mas eu falei eu achava que era o que tinha acontecido. Eles: Hum. "Calma, não mexe, está vindo as ambulância, não sei o quê". E nisso a ambulância demorou. Aí eu me lembro de tudo, dali pra frente eu me lembro de tudo. Dor? E aí eu comecei a ter muita dor nas Tá. costas. Mas eu falei: "Ah, acho que é da pancada". E todo mundo: "Não se mexe, não se mexe, seu acidente foi grave, você bateu a cabeça, você desmaiou, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe". E eu só fui ter um pouco de noção no SAMU, que eu comecei a ter uma sensação muito ruim, que depois eu entendi que é porque eu estava com hemotórax bilateral, hemopneumo, e no SAMU minha saturação começou a cair, a menina começou a ficar desesperada, a médica, oxigênio, não sei o quê. Aí quando eu cheguei no HC, eu fui levada para o HC. Tá. Porque eu pedi para ir para o HC, meu marido também, e meu meu marido ligou para meus amigos do HC, eu Aí o cheguei residente do não, PS: não, "Colega, você não você tem por noção, eu cheguei no aqui". HC, estavam todos os chefes me É. esperando. Tava assim, a professora Heloísa Bonfal, o professor Carneiro, todos os assistentes, porque eles tinham avisado e demorou para a ambulância conseguir. Sim. E eu falei: "Ai, meu Deus", aquela coisa, sala de emergência, corta-roupa, dreno de tórax. Bom, e aí que fui para tomo de corpo inteiro. Quando eu voltei da tomo, tinham minhas amigas lá do PS com uma cara de, né, velório, assim, eu falei: "Nossa, gente". E aí elas foram me falar que eu tinha uma fratura grave de coluna, Uhum. que era cirúrgico, que a partir daquele momento eu estava completamente imobilizada, que eu não podia mexer, não sei o quê. E aí foi engraçado, porque vinha o interno, o residente, todo mundo ver se eu tinha perdido Sensibilidade. sensibilidade.
Eu juro, foram umas 15 pessoas, porque a minha Hum. lesão era grau 4, que parece que tem uma chance muito grande de paraplegia. Qual? T9, T9, tá. uma lesão complexa de T9. E aí, aí começou aquela história, UTI, cirurgia, não sei o quê, foi uma longa história. Quantas neurocirurgias você fez? Não, da coluna eu fiz só Uma uma, que só? foi, que eu fiz artrodese de toda a minha coluna torácica, aí no outro dia eu operei o braço e os drenos de tórax, né, então mas os drenos foram um eu já estava drenada e depois o outro foi na UTI já. Você achou que você ia morrer? Na ambulância eu achei que talvez ali não que eu achei que eu fosse chegar a tempo, mas eu estava tensa, até a minha amiga que foi comigo, ela fala: "Nossa, se perguntava", ela tem uma lembrança muito engraçada, que ela fala que eu perguntava se estava chegando, porque eu estava muito dispineica e é uma Tá. sensação de afogamento, nunca tinha tido essa sensação de afogamento, que era do pneumotórax, assim, do tipo, sabe, Uhum. o oxigênio não resolvia. Uhum. Mas eu fiquei meio pensando: "Putz, acho que vou ser entubada, talvez, se não chegar logo", sabe. Eu assim: "Putz, será que essa médica aqui vai me entubar ou não sei o quê, vai". Quando eu entrei no HC, me deu uma sensação de tranquilidade, do tipo: "Agora eu acho que tudo que tiver que ser feito, vai ser feito da melhor maneira possível, porque eu Uhum. tô nas mãos das melhores pessoas que me conhecem, que se importam comigo". Uhum. E aí eu falei: "Daqui pra frente, eu quero ter pessoas de confiança fazendo o que tem que ser feito, e eu não vou tomar decisão nenhuma". Uhum. Eu lembro que eu pedi logo uma morfina, porque eu estava com muita dor. E aí morfina é muito bom. É uma delícia. Gente, como é bom. Então, na hora que eu estava com muita dor da prancha, do colar, de tudo, né. E depois da morfina eu falei: "Nossa, acho que tá tudo bem". Foi E, engraçado. e você ficou no 9 de julho quanto tempo? 16 dias. 16 dias. Depois eu fui para o Lucy, que O foi muito legal. Montoro. Montoro, tá. Foi uma experiência muito louca, Que aí foi toda a porque recuperação lá. porque lá no 9 de julho foi o momento, assim, de reaprender a andar. Uhum. Não conseguia andar no começo. Depois de, sei lá, uns 8 dias que eu fui ficar em pé, Perde força, peço sensibilidade. sensibilidade, a biomecânica muda, porque a É. coluna tá fixada, eu andava torta, e tive um monte de problema. Eu tive, um problema de labirinto que deslocou os cristais, isso demorou muito para resolver, então, por causa do trauma, Sim. né. Aí tomo ressonância, neuro, blá blá blá, um monte de coisa. Bom, resumindo, num dado momento, e aí, como é que vai ser essa recuperação? Eu já estava desligada a minha chave de atleta, de tudo isso. E algumas pessoas da fisiatria me sugeriram o Lucy. Tá. E eu fiquei numa dúvida cruel se eu iria ou não, porque na época, pela pandemia, eu não podia ter visita, tinha que ficar sozinha. Hum. E lá no 9 de julho eu estava vendo meus filhos todo dia, uma galera ia me Sim. visitar. Então, apesar de ter sido bem sofrido, assim, eu tinha muito apoio. E aí foi muito difícil a decisão de ir ou não. Mas, ao mesmo tempo, os fisiatras, me falavam: "Olha, vai acelerar muito a tua recuperação, Uhum. porque lá vai ser um programa de reabilitação dedicado o dia todo, com as Uhum. melhores pessoas, e na sua casa você vai ter que ir todo dia na fisioterapia, ou a Sim. fisioterapia vai ter que ir na tua casa". Eu estava fazendo TO, um monte de coisa. Eu falei: "Ah, quer saber? Eu vou. Se for muito ruim, eu peço pra sair". Aquela história, né. Quanto tempo você ficou lá no Aí fiquei Lucy? mais 2 2 semanas, semanas. porque era difícil. Poderia ter ficado mais, mas eu estava com muita saudade das crianças. Uhum. 15 dias sem ver, né. Então, eu usufruí ao máximo os 15 dias. O Lucy é incrível, assim, é incrível. As pessoas que trabalham lá são, nossa, Em algum sensacionais. momento você achou que não ia voltar a andar? Não, andar sim, eu saí do 9 Você de julho já andando, tá, mas eu tinha certeza que eu nunca mais ia pedalar, tá. certeza absoluta. E eu falei para o meu marido vender minha bicicleta. Falei: "Pode vender". Tinha um trauma, assim. Hum. E eu tinha dúvida se eu ia conseguir correr e o pior, todo mundo tinha essa dúvida. Os ortopedistas, eu perguntava para eles, falei: "Alguém que já fez essa artrodese, vocês conhecem, que corre?" Eles não conheciam, ninguém tinha um caso Tá. parecido com o meu, assim. Nem uma experiência
né, então eu falava com os fisiatras: "Por acaso vocês já acompanharam alguém que fez o que eu fiz e que vão". Não. "Ah, Uhum. vamos descobrir junto", meio assim: "Vamos descobrir todo mundo junto? O Tá. que vai dar?". E lá no Lucy, eles já foram com esse foco para o atleta, sabe, que eu não estava Tá, esperando, tá, tá. de reabilitação. Uhum. Eu estava esperando uma reabilitação para a vida normal. Sim. Mas os fisioterapeutas lá, e lá tem treinador técnico, tem uma galera muito boa, que já falou: "Não, a gente vai te reabilitar para você voltar para o esporte". Eu falei: "Ah". Me botaram para fazer bicicleta ergométrica lá, aquela sentada, um monte de exercício, ficava morta, exausta, suava. E realmente eu acho que deu uma acelerada, assim, na minha recuperação, que talvez em casa fosse demorar uns 3 meses. E é aquele momento, aquele intervalo de tempo de ouro, né. De Se ouro, não tivesse de feito ouro, aquilo. de ouro, porque eu tinha perdido totalmente massa muscular, não Uhum. tinha força para nada. Então lá tinha desde o nutrólogo, nutricionista, vendo minha dieta, psicólogo fazendo terapia todo dia, porque eu Uhum. estava completamente traumatizada, Uhum. completamente. E eu ficava sozinha, então fisioterapia de manhã, de tarde, de noite, foi No muito. vendeu a bike? Não, ele sabia que ele falou quando eu cheguei em casa, aí teve esse trauma, né, que eu cheguei em casa, a bicicleta estava lá, eu falei: "Puta, agora eu vou ter que olhar para essa bicicleta aqui no meio da sala". Ele falou: "Não, é melhor você já ver logo". É muita terapia. Aham. Mas, eh, foram boas histórias, assim, aprendi muito ficando 15 dias sozinha E lá. quanto tempo demorou pra voltar a treinar? Ah, demorou um pouco, demorou, sei lá, uns 4, 5. Aí foi tudo muito progressivo, porque eu saí de lá, já tinha os exercícios de Tá. fisioterapia, aí já tinha caminhada, comecei fazendo caminhada, aí fazendo aquela deep running dentro d'água depois de um tempo. E eu lembro que num dado momento eu já estava evoluindo, assim, eu já fazia aquela bicicleta ergométrica normal, porque primeiro eu tinha que ser uma com encosto, com a Tá. perninha, aquela de velhinho, né. E aí um dia eu fui na consulta com o meu ortopedista, e ele também acho que estava meio curioso para saber o que ia acontecer. E aí ele falou: "Você tá com vontade de correr?" Eu falei: "Tô, mas eu acho que eu não consigo". Uhum. Ele falou: "Vamos tentar?" Ele falou: "Mas não conta pra ninguém", tipo, porque tinha um monte de gente me ajudando nesse momento. Tinha Aham. fisioterapeuta, minha médica do esporte, fisiatra, terapeuta ocupacional e tudo, mas ele falou: "Vamos fazer isso só nós 2, porque", ele falou: "Te garanto que essa Olha que haste". safadinho. Foi. Ele falou: "Te garanto que essa É. haste não quebra, ela aguenta Aham. 2 toneladas". Ele falou: "Ah, não tem problema, tua coluna tá fixada, você tá toda É, porque quando eles fixada". fazem a fixação, Não, eles eles é fixam pra caramba, pra cima e inteiro, pra né, um baixo. puta bloco, É. né. Ele falou: "Não tem erro". Uhum. E aí foi isso, aí eu fui correr escondido e deu certo, assim, deu certo. Foi estranhíssimo, mas ok. Aí ele falou: "Beleza, então agora avisa a galera que estava". Aí avisei. Publica. Não, avisei, a publicação é do oficial, que foi na Aham. esteira, com a Ah, fisioterapeuta do tá. meu lado, a médica do Aham. meu lado, lá na Care Club, que é onde eu Uhum. fiz todo o acompanhamento. Mas a verdadeira foi na rua, em casa, assim, Aham. saí na Oscar Freire ali correndo. Essa é a não oficial, essa não tem foto. Não sentiu dor quando você Senti pra sentiu? caramba. Nessa época eu tinha muita dor, eu estava ainda com Restiva, tomando 1 milhão de remédios, eu fiquei Uhum. tomando, eu tinha muita dor. Eu acompanhei com um grupo de dor, eu consegui desmamar da parte de dor com quase 1 ano. Olha só. Novembro, Uhum. estava com Recente. Ontem. foi o mais difícil.